Oi, gente! A gente está começando o FMG Esportes, um programa dedicado às notícias esportivas que envolvem a comunidade da UFMG. O FMG Esportes é produzido pelo Coletivo Marta, grupo de pesquisa em comunicação e culturas esportivas, ligado ao Departamento de Comunicação Social da UFMG. É coordenado por mim, Carol Vinheiro, jornalista e professora da universidade. O episódio de hoje está sendo gravado na terça-feira, dia 18 de novembro, e você pode nos acompanhar no YouTube e nas plataformas de podcast. E toda sexta-feira, ao 12h45, o FMG Esportes vai ao ar também na 104.5 FM, a Rádio FMG Educativa, em Belo Horizonte e região metropolitana. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a liderança da Fafiche e os resultados do atletismo na Copa União na última semana. Os campeões da Lia e do basquete 5x5 na UFMG. Os preparativos das finais do Metropolitano, entre outras notícias. Hoje a gente está aqui na mesa eu, Carol Vinheiro, que já me apresentei. Vou pedir para vocês se apresentarem. Emanuel, por favor, começa. Oi, gente, eu sou Emanuel Cortez, sou aluno de jornalismo aqui na FMG e voluntário no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou o JP, sou bolsista aqui do Coletivo Marta e sou estudante de jornalismo. Vamos lá, gente, vamos começar falando um pouquinho aí da Copa União, que teve um final de semana movimentado nos dias 15 e 16 de novembro, com a realização de jogos de vôlei e futsal, além das competições do atletismo. E a Fafiche, que é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, se consolidou na liderança geral do torneio. Conta os detalhes pra gente, JP. Exatamente, Carol. Primeiro a gente vai começar falando sobre o atletismo, depois a gente fala sobre essa apuração bem exclusiva nossa, bem legal. A Fafiche conquistou o ouro em diversas provas, ela foi campeã no 100 metros masculino, no 200 masculino, 400 feminino e no salto em distância masculino. O Felipe foi ouro no 100 metros masculino e no salto em distância, o Vitor venceu o 200 metros masculino e a Catarina venceu o 400 metros feminino. O Profeta, a atlética de EAD, de arquitetura e design, também teve algumas vitórias muito importantes com a Tarsila, que foi ouro no 100 metros feminino e no salto em distância, além do Nicolas, que venceu o arremesso de peso masculino. E falando agora das modalidades coletivas, a gente teve também uma rodada no vôlei feminino, onde o Profeta, da arquitetura e design, venceu o ISEX por 2-7-0. E no futsal masculino, o contrário, foi o ISEX quem venceu o Profeta numa goleada de 7-1. E também estava marcado para acontecer a semifinal do futsal feminino entre Fafiche e Medusa, das Ciências Biológicas, mas ela precisou ser adiada devido à lesão da goleira da Medusa. Gerou uns leves atritos assim, entre as equipes nesse final de semana, porque a goleira da Medusa acabou se machucando, a galera não sabe exatamente se foi no treino ou algo do tipo, e aí pediram para adiar. E aí, assim, geralmente não adia, né? Porque se um atleta lesionou, a equipe tem que... Faz parte do esporte. Faz parte do esporte. Mas daí acabaram por decidir adiar, teve gente que não ficou muito feliz, teve gente que ficou um pouco ali meio brava, mas enfim. E além disso, né, a apuração nossa aqui, muito legal. Pela primeira vez a gente traz o ranking geral da Copa União. E assim, em primeiro lugar, bem disparado, a gente tem a Fafiche com 144 pontos. Ela é seguida pela Medusa com 98 pontos, a EAD com 90, o ISEX com 75 e a Saúde com 44. Vale ressaltar que esse não é um ranking definitivo, ainda tem todas as coletivas para finalizarem, a gente ainda vai ter o TIR, vai ter o tênis feminino, então assim, tem muita coisa pra rolar ainda pra gente saber quem vai ser a campeã, mas tudo indica que vai dar a Fafiche campeã novamente da Copa União. A disputa tá mais entre ali os segundo e terceiros colocados, entre a Medusa e o Profeta. É isso, gente, a apuração aí exclusiva aí do FMG Esportes. Então a Fafiche, né, nesse momento, né, tá liderando o ranking da Copa União com 144 pontos, mas a gente ainda tem, né, bastante disputa aí nos próximos finais de semana, antes da Copa União ser finalizada ali no começo de dezembro. Vamos falar agora da LIA, né? Que é a Liga Interatléticas de Vôlei Masculino, torneio que acontece, que reúne times internos da UFMG. E ela terminou no último sábado, dia 15 de novembro. Então a gente já tem, né,
os campeões, e temos uma hegemonia quebrada e um campeão inédito na segunda divisão, pelo menos. Não é isso, Emanuel? Foi isso mesmo, Carol. Foi um grande dia aí de finais, né? Todas as disputas foram realizadas aí no último sábado. E quem venceu a primeira divisão foi o Grifo da Engenharia, se consagrou campeão depois de derrotar a Hércules Preto da Escola de Educação Física e quebrar a hegemonia da Hércules, né? Que tinha vencido as últimas edições da LIA. E aí foi a primeira conquista do Grifo na competição. E já na segunda divisão, quem se tornou campeã pela primeira vez foi a Medusa da Biomedicina e Farmácia, vencendo o Janus, que é a segunda equipe da engenharia, por 3-2 em uma partida muito emocionante, foi só decidida no tie-break. Assim, e o Grifo quebrou, vencendo por 3-0 ainda assim, né? Amplo domínio, então ótima conquista pra galera lá da engenharia. Já nas disputas de terceiro lugar, a Conclave Vermelha, a equipe da medicina, levou o bronze na Elite, e a Guará, que é a equipe de ciências biológicas, levou a medalha de bronze na segunda divisão. Então, Conclave Vermelha ficou com o bronze na Elite, na primeira divisão, e a Guará com o bronze na segunda divisão. O Grifo confirmou, voltando até a comentar assim, né, é muito importante e é muito legal ver a alternância, né, nos times campeões, assim. É legal ver um time com uma hegemonia, mas também é muito mais legal ver todas as atléticas conseguindo competir, conseguindo ser campeãs, porque é isso, você foi campeão 8 vezes ali, mas foi campeã, o Grifo conseguiu sair campeão agora, então vai motivar uma galera também a competir, porque às vezes a gente tem algumas modalidades aqui que só uma atlética é campeã e acaba meio que desmobilizando as outras. Então, assim, muito legal ter essa divisão e essas outras atléticas sendo campeões também. Legal, é importante ter competitividade, né? Não ficar Exatamente. igual Campeonato Brasileiro masculino, só com Flamengo e Palmeiras. É, assim, não é tipo o Bayern de Munique na Alemanha, que só eles ganham, e aí acaba Perde meio um pouco que da graça. perde um pouco da graça, né? Vai desmotivando um pouco a galera. Vamos falar então agora do torneio de basquete 5x5 da UFMG, que foi organizado aí, né, pela equipe feminina de basquete, e que também chegou, né, ao fim no último final de semana, e teve a Efeto e o Brooklyn Zoo como campeões. Conta os detalhes pra gente, Manuel. Foi isso mesmo, Carol. Começando falando do feminino, né? Que quem se tornou campeão foi a Efeto, a Escola de Educação Física, depois de vencer a equipe Amizade, que reúne a Atlética de Letras, a Medusa e o ISEX, por 44-26. A partida ela foi marcada pela despedida da atleta Sara Neri, que foi campeã, da equipe campeã, e a jogadora Caroline Amorim foi eleita a MVP da final, a melhor jogadora da partida. A Sara Neri, que já é formada lá pela Efeto, e conversando com as meninas, a vitória foi meio que nesse tom de despedida mesmo, porque ela já tá formada e a tendência é que ela não consiga mais tá sempre nas competições, não consiga mais tá jogando pela Efeto. E todo mundo gosta muito dela, ela sempre quando a gente foi falar, todo mundo tem um carinho muito grande, a gente já conversou com ela também. A Sara é a diretora de seleções, Exato. não é? Diretora de equipes da Lau. Exatamente, ela é super por dentro aí do cenário engajada, né? esportivo da UFMG. Então, um grande abraço pra ela e parabéns, né, Sara? Parabéns pelo seu título. Marcou história lá dentro da Efeto. E na UFMG toda. Certeza. E no masculino, a gente teve o título que ficou com o time convidado, o Brooklyn Zoo, que venceu o Grifo na final por 49-37. Dentre os destaques, assim, uma equipe muito boa, com vários atletas. Teve o Marcos Júnior, do Brooklyn. Ele terminou a partida com 18 pontos, 15 rebotes e 5 assistências. Assim, ele é bem atlético, então ele fez várias jogadas acrobáticas, ele teve vários dunks. Quem acompanha basquete sabe o quão legal é, o quão impactante é isso dentro da partida. E falando um pouco sobre a equipe, né, a equipe convidada, ela faz parte, o Brooklyn Zoo faz parte de um projeto 100% beneficente, que é sediado ali no Parque Ecológico Venceslau Firmino da Silva, no bairro Alípio de Melo. Então é um projeto aqui de Belo Horizonte mesmo, ele conta com mais de 200 membros e eles sempre levam em si essa ideia de fomentar o esporte, fomentar o basquete aqui em Belo Horizonte. Eles têm equipes adultas, que foi essa equipe que competiu aqui, mas também tem equipe sub-19, tem galera que vai dos 15 aos 19 anos. Então assim, parabéns pra galera do Brooklyn Zoo, é um projeto bem interessante. Sim, parabéns para o time da Efeto, né, campeão feminino, e parabéns para o Brooklyn Zoo, time convidado que foi o campeão do masculino do torneio de basquete 5x5 da UFMG.
Vamos falar agora um pouquinho do Intra-Eng, né? O torneio interno da engenharia aqui da UFMG, e que teve aí mais um capítulo importante com o encerramento das disputas do tênis de mesa no último final de semana. Conta os detalhes pra gente, JP. Exatamente. Nesse final de semana a gente teve a definição do tênis de mesa masculino e do feminino. No feminino o título ficou com o GREMEC, que é o Grêmio de Engenharia Mecânica, e o pódio foi completado pelo GEC, que é o Grêmio de Engenharia Civil, e o GECA, que é o Grêmio de Engenharia de Controle e Automação. E já no masculino, o ouro foi conquistado pelo Grêmio de Engenharia de Minas e Engenharia Metalúrgica, enquanto a prata ficou com o Grêmio de Engenharia Aeroespacial, o GRAERO, e o bronze com o GREMEC, né, da Engenharia Mecânica. E agora a gente tem o fim aí das disputas individuais, então o Intra-Eng ele segue avançando aí para os finalmente, com as modalidades coletivas previstas para acabar aí nas próximas semanas. A ideia deles é acabar no final de semana do dia 29 e 30. Vamos ver o que acontece, né? A gente sabe como as competições aqui dentro da universidade sempre são passíveis de muita flexibilidade, pode acontecer algum atraso ou outro, mas a ideia deles acabou novembro, acabou o Intra-Eng junto com ele. Com essa chuva aí, sempre acaba acontecendo algum tipo de atraso, né? E vamos falar agora, gente, da estreia do time de futebol de campo, a equipe de futebol de campo da UFMG, nos Jogos Universitários Mineiros de 2025. Essa equipe que é uma equipe recém-formada e que disputa o Jumes, né, assim, fora da época, né? O Jumes do futebol de campo é separado das outras modalidades. Conta os detalhes pra gente, Emanuel. É isso mesmo, Carol. A recém-formada equipe do futebol de campo masculino da FMG vai estrear nos Jogos Universitários Mineiros, os Jumes, em Uberlândia, na competição que vai acontecer entre essa quarta-feira, dia 19, e o dia 23 de novembro. E esse torneio vale o título estadual e a classificação para o Jubes de 2026. É isso daí mesmo, conversando com a galera, eles querem muito montar um time pra competir o Jumes, agora a ideia é que eles sejam campeões, assim, estão muito empolgados com isso, a equipe é muito boa, a gente tem muito jogador de futebol aqui, do futebol masculino de campo, assim, atletas incríveis, com desempenho muito bom, e a ideia é ganhar pra ir pro Jubes no ano que vem. E essa equipe, a gente acabou de passar por uma peneira, essa peneira foi 26 de outubro, então tem pouco tempo assim, a equipe ainda não jogou muito, infelizmente, é formada por 20 atletas e vai ficar sob o comando do técnico Vinícius Oliveira, ele que já foi treinador da Face, foi treinador da Efeto e é finalista das últimas 2 edições do Inter UFMG. E conversando com o coordenador do futebol de campo da UFMG, o André Viana, havia ali uma possibilidade da realização do campeonato feminino no Jumes, mas acabou se tornando inviável pela falta de equipes inscritas. Pois é, mais uma vez aí que a gente não tem a disputa do feminino, né, gente? Já falamos aqui que a Lia, né, disse que não conseguiu angariar equipes, agora também não conseguiram formar a equipe de futebol feminino. Enfim, pessoal, né, do esporte universitário, vamos ficar atento porque tem que fazer um esforço para a coisa acontecer. Em conversa com ele, é muito assim, falaram que ia rolar uma competição feminina, mas daí é sempre algo muito vago, assim, sabe? A gente ainda não sabe realmente como que foi feito esse contato com as pessoas que jogam futebol, com as mulheres que fazem o futebol de campo feminino aqui na UFMG. Não tem nenhuma equipe de futebol de campo feminino aqui na UFMG, infelizmente. Mas assim, a gente realmente não sabe, a gente fica triste, né? Seria muito legal se tivesse acontecendo também o campeonato feminino, se a UFMG tivesse uma equipe, né, de futebol feminino, né? Talvez não consiga montar uma equipe por atlética, assim, seja mais difícil. Mas pelo menos uma equipe geral. Seria importante, inclusive. Seria bem importante. Vamos falar agora aí, gente, dos resultados, né, da UFMG no Metropolitano Universitário de Belo Horizonte. A universidade conquistou vaga em 3 finais, né? Conta os detalhes pra gente, JP. Claro, a gente teve um clássico interno no vôlei masculino, o Grifo acabou vencendo a Hércules por 2-1, e agora os engenheiros aqui da UFMG, eles vão enfrentar a engenharia também, só que da PUC Minas na final essa que tá marcada pro dia 30 de novembro, um domingo. Deve ter muita rivalidade aí, vamos ver. Final da Lia, semifinal do Metropolitano também.
E no futsal feminino, a face aqui das ciências econômicas garantiu um lugar na final ao vencer o time Vikings, que é a Atlética de Gerenciais da PUC, por 4-1. E a decisão do torneio vai ser contra a Atlética da Faculdade de Ciências Médicas também no domingo do dia 30. E no vôlei feminino, o Grifo superou a Conclave que é a Atlética de Medicina, por 2-0 e enfrentará as Ciências Médicas na final. Então, assim, eliminou a Medicina da UFMG ali na semifinal e vai encontrar outra Medicina na final. Essa Ciências Médicas que acabou eliminando a Efeto na semifinal também por 2-0. E todas essas finais, elas estão programadas para acontecer domingo, dia 30 de novembro. Então, no dia 29 e no dia 30, assim, a tendência é que aconteça muita coisa. Final do Intraeng, futebol masculino de campo, também final do Metropolitano, as finais do futsal, vôlei feminino, vôlei masculino. Fora, provavelmente, teremos alguns mata-matas da Copa União, então parece que esse final de semana vai ser muito cheio de esporte. O cenário esportivo universitário vai estar bem movimentado. Sim. E agora, para acabar aqui, né, gente, o nosso programa dessa semana, vamos fechar com a nossa dica da semana, né, de um curso de extensão na área de aventura. Conta pra gente, Emanuel. É isso mesmo, Carol. A Efeto tá com as inscrições abertas para esse curso de formação em práticas corporais de aventura, que é focado na modalidade de escalada. O objetivo é formar e capacitar os estudantes em educação física para atuarem nesse projeto de extensão. É isso daí. As aulas de escalada são realizadas às terças, quartas e quinta-feiras, de 12h a 1h, lá nos muros da própria Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. E caso você esteja interessado, assim, para fazer nesse final de semestre ou no próximo ano, né? A tendência é mais que a galera comece aí no primeiro semestre de 2026. É só você acessar o link na bio do Instagram, @extensãoaventuraefeto, ou acompanhar na nossa notinha também, vai ter o link. Legal, gente. Mais uma dica aí de projeto, né, de extensão, curso da universidade para a gente aproveitar, né? E a gente vai terminando, né, o nosso programa dessa semana. Esse programa é o último programa com cobertura mais cotidiana do esporte na UFMG do ano que nós vamos fazer. Na sequência, nas próximas semanas, a gente tem um conjunto de programas especiais em que a gente faz entrevistas com algumas personalidades importantes do esporte na UFMG, como parte, né, do projeto do UFMG Esportes, mas é a última semana de cobertura, né, de Copa União, Lia. Enfim, vamos entrar de férias, né, e a gente volta em 2026, cobrindo aí semanalmente as notícias esportivas da UFMG. Enquanto isso, se vocês quiserem saber mais notícias esportivas da UFMG, acessem o nosso site, revistamarta.com, ou nos sigam no Instagram, @UFMG Esportes. Vocês também podem nos acompanhar no YouTube, nas plataformas de podcast, e toda sexta-feira, no horário do almoço, ao 12h45. O UFMG Esportes vai ao ar também na 104.5 FM, a Rádio UFMG Educativa em Belo Horizonte e região metropolitana. Nas próximas 4 semanas, a gente vai ter episódios especiais do programa, então acompanhem. E em março de 2026 a gente está de volta com a nossa cobertura cotidiana dos esportes na UFMG. Até mais! Feliz Ano Novo! É isso, gente. A gente tem mais. Feliz Natal, feliz Ano Novo, um beijo.